Então, este é o conceito de teologia. Teologia é tudo que você estuda sobre Deus ou sobre deuses. A origem do termo nos remete a Eleide, a Grécia Antiga. O termo teologia aparece em Platão, mas o conceito já existia nos pré-socráticos. Platão o aplica aos mitos, interpretando à luz crítica da filosofia, considerando o seu valor para a educação política. Então, nós vemos que a teologia já vem lá da época de Platão, de Aristóteles, é algo muito antigo, é algo lá de trás. Antigamente acreditava-se que a teologia era chamada a rainha das matérias. Você tinha a teologia como centro de todas as matérias e as outras matérias vinham em volta. Por exemplo, física, química, biologia, astronomia, astrofísica. Então, tanto das exatas, biológicas ou físicas ou humanas, a teologia era a rainha das matérias e através da teologia você buscava outras matérias, sendo a fonte a própria teologia. Hoje, infelizmente, os acadêmicos têm colocado a teologia de lado. A teologia não é mais para os acadêmicos o centro da rainha das ciências, mas nós sabemos que tudo que existe, seja no mundo físico ou espiritual, tudo está voltado para as escrituras. Então, para nós, a teologia ainda é o centro de tudo. Essa passagem do mito aos logos trata-se de descobrir a verdade oculta nos mitos, descobrir esses mitos ou lendas, descobrir a verdade oculta dos mitos, ou seja, acerca de experiências, acerca de pessoas que tiveram visões. Esses chamados mitos que Platão fala são pessoas que contaram, que tiveram uma experiência com o sobrenatural, um conhecimento, uma intimidade com o que é metafísico e que não pode ser analisado a corpo nu. Aristóteles, por sua vez, chama de teólogos os criadores de mito. Então, para Aristóteles, todos que criam mitos, que contam história sobre Deus ou deuses, são chamados de teólogos. Hesíodo, Homero, poetas que narraram os feitos dos deuses e heróis, suas origens, suas virtudes e também seus vícios e erros, de teologia, o estudo metafísico de entre em seu ser, considerando a metafísica ou filosofia primeira a mais elevada de todas as ciências. Então, a filosofia primeira, que é a teologia em si, é considerada como a teologia primeira, ou a filosofia, a arte de estudar um assunto a fundo. A incorporação do termo teologia pelo cristianismo teve lugar na Idade Média, entre os séculos 4 e 5, com o significado de conhecimento e saber cristão acerca de Deus. De acordo com a definição hegeliana, a teologia é o estudo das manifestações sociais de grupos em relação às divindades. Já são as manifestações dos seres humanos com essa divindade. Há aqueles que adoram a vários deuses, imagens de esculturas, e isto são uma manifestação do homem, uma manifestação cultural acerca da divindade, como há outros, como nós no caso, que não temos imagens de esculturas, mas adoramos ao Deus vivo. Então, essa manifestação que você tem na igreja, de louvar, de levantar a mão, de chorar, isso era tido manifestação social de grupos em relação a essas divindades. Lembrando que nós estamos apenas trazendo uma introdução, é apenas uma pincelada, daqui a pouco nós iremos entrar a fundo. Veja esse videoaula simplesmente como apenas uma introdução, bem básico, bem rasinho, que daqui a pouco nós entraremos com mais conteúdo e com mais profundidade. Como não é possível estudar Deus diretamente, pois somente se pode estudar aquilo que se pode observar e se torna atual. O objeto da teologia seria as representações sociais do divino nas diferentes culturas. Então você não consegue estudar Deus como você estuda, por exemplo, uma matéria. A matéria você examina, você pesquisa, você faz cálculos, você consegue descobrir elementos dessa matéria. Mas não é possível estudar Deus diretamente. Não tem como você tocar em Deus, você encostar em Deus, isso não tem como. Então como que você vai fazer isso? Através das representações sociais do divino em diferentes culturas. Divindade é, segundo quem ela crê, algum ser sobrenatural,
mitológico com poderes especiais, superior, criado espontaneamente ou por outra divindade, cuja imagem muitas vezes é tida como semelhante à do homem. Cultuado é tido como o santo, divino ou sagrado, e ou respeitado por seres humanos. Normalmente, as divindades são percebidas como superiores aos seres humanos, controlando ou sendo superiores à própria natureza. Isto é um pouco que estamos falando sobre a divindade. Assim, o termo pode também referir-se a um estudo de uma doutrina ou sistema particular de crenças religiosas. Então, teologia também era visto como uma doutrina ou um sistema particular de crenças religiosas, tal como a teologia judaica, a teologia cristã, a teologia islâmica. Então, perceba que há vários tipos de teologia. Existe, portanto, a teologia hindu, do hinduísmo, a teologia judaica, dos judeus. Se estuda uma teologia totalmente judaica, onde o Messias ele não apareceu ainda, onde ele não nasceu ainda para a cultura judaica. Nós temos também a teologia budista, que acreditam-se em Buda. Nós temos a teologia islâmica, como já falamos, e a teologia cristã. E dentro dessa teologia cristã, nós também temos incluído a teologia católica romana. Você já deve ter ouvido falar de alguém dizendo: eu sou católico apostólico romano. A teologia protestante, que é a que nós cremos, a teologia mormon, que existe também, teologia espírita e outras. A teologia umbandista e outras. No Brasil, tramita-se uma lei em que regulamenta a profissão de teólogo. Então, perceba que todas as religiões estudam sobre os seus deuses. Por isso é importante, você que se converteu, aceitou a Cristo, ama a palavra de Deus, é necessário você estudar a palavra de Deus. As pessoas perguntam: para que ficar estudando teologia? A teologia é você conhecer Deus mais fundo do que você imagina. Se você fizer qualquer curso de qualquer outra religião, eles vão estudar a fundo sobre o seu Deus ou os seus deuses. Então nós, como cristãos, devemos também estudar a nossa fonte, que é as Sagradas Escrituras.